Esse aqui, ó, é o filho do senhor Roberto, que mostra pra gente aqui, inclusive, o crachá do trabalhador. O homem que foi morto com esse crachá, se preparando para ir trabalhar para o segundo serviço. E, de repente, é surpreendido pelos assassinos que aqui estiveram e partiram para cima da vítima. Primeiro, eu queria entender como é que vocês estão absorvendo tudo isso, porque veio como uma avalanche, né? Porque a primeira informação, vocês acreditavam no primeiro momento que tinha sido uma morte natural, mas aí veio essa reviravolta. Primeiro, como é que está o sentimento da família? Além da dor, né, que já é comum, a perda de um ente querido, veio a revolta quando a gente descobriu como tudo aconteceu. A minha irmã não teve contato com meu pai durante um tempo, ele trabalhava em 2 empregos, muito trabalhador, evangélico, e sempre respondia no final da noite, quando ele trabalhava de porteiro, né, mas nesse dia ela não teve respostas, e ela ficou preocupada, me ligou, perguntou sobre o meu pai, se eu havia falado com ele, eu disse que não, e aí ela decidiu vir aqui na casa dele na sexta-feira, por volta de meio-dia, e aqui ela encontrou o corpo do nosso pai, já duro no chão ali, e até então a gente não entendeu o que aconteceu. Alguns dias atrás ele estava gripado e tal, a gente imaginou que pudesse ser uma morte natural. As mãos dele estavam segurando a camisa como se estivesse agonizando ali no chão, então a gente pensou talvez um infarto, não sei. Mas a cozinha toda ensanguentada, o rosto dele todo cheio de sangue, e a gente percebeu que a moto dele não estava aqui. Ele alugava a moto de uma empresa chamada Motu, que disponibiliza 2 modalidades. Ou você pode alugar a moto e no final do contrato devolver a moto para a empresa, ou você pode pagar um valor a mais, quase que o dobro, para ter esse bem no final do contrato. Meu pai praticava essa segunda modalidade e até onde a gente sabe teve um problema nessa motocicleta, ele precisava trabalhar com a moto. E aí o pessoal disponibilizou uma moto reserva para ele, mas a dele não ficou pronta, eles quiseram tomar a moto dele. E então assim ele falou que não ia entregar porque ele precisava da moto para trabalhar. Meu pai só queria trabalhar. E aí o pessoal foi atrás dele, bloqueou a moto dele inclusive em uma das entregas. O cliente inclusive solidarizou com ele ali e tal. E ele veio empurrando essa moto até a casa dele. Chegando aqui, já tinha mais 2 caras aqui uniformizados, tá? Uniformes da empresa, dessa empresa Motu. E aí eles invadiram a casa dele, inclusive no vídeo ele mostra, ele fala que não autorizou a entrada, eles dão desculpas e vão para cima dele. Nesse momento ele guarda o celular no bolso para se defender. E o áudio continua gravando. Esse vídeo tem aproximadamente 1h40, então dá pra ouvir o pessoal batendo nele ali. Ele começa a gritar. E no áudio dá pra ouvir que eles arrastaram o corpo dele, né? Jogaram ele ali dentro, deixaram ele agonizando. Pegaram a motocicleta e foram embora. No carro da empresa, a mando da empresa, com o uniforme da empresa. E a gente teve acesso às câmeras dos vizinhos aqui e a gente percebeu que tem mais um rapaz envolvido. A princípio no vídeo são 2. Mas tem mais um terceiro envolvido que na hora da agressão ele entra aqui e a gente não sabe exatamente como que foi. A gente só sabe que o nosso pai morreu agonizando. O pessoal pegou a motocicleta e simplesmente deixou ele aqui, arrastou o corpo para dentro e foram embora. Exatamente. Rafa, é o seguinte, como eu contei para você no início da minha participação, a motocicleta estaria bem ali, ó. E aí o que houve depois que o senhor Roberto, a família acredita que na verdade, no boletim de ocorrência, a gente destaca isso, Rafa, consta que no relato do homem que foi preso, ele diz nesse boletim de ocorrência que o senhor Roberto teria partido para cima deles. A família não acredita nisso, até mesmo pela dinâmica da gravação, não só pelo que se vê, mas também pelo que se ouve. Porque está um pouco nítida a gravação, dá para entender muito bem o que acontece. E a família acredita nisso, que na verdade, ao perceber a negativa do senhor Roberto, a entregar as chaves, a entregar a motocicleta, esses homens partiram para cima dele. E aí ele recebe um primeiro golpe, logo em seguida a gente ouve muito bem o senhor Roberto agonizando. Quando ele recebe a pancada, ele diz, ai, não é? Ele sente a dor da pancada, ele sente a agressão, e aí ele teria caído aqui. E o que a família está acreditando nesse momento é uma linha de investigação também da Polícia Civil, que após cair aqui, esses homens, além de dar essas pancadas, provavelmente na região da cabeça, é uma informação que a perícia está trabalhando agora para entender a dinâmica desses golpes, se foi na cabeça, na região da barriga, mas provavelmente na região da cabeça. Então ele teria recebido um soco e logo em seguida um chute. E tem 2 versões passadas por esse homem que foi preso lá na delegacia. Primeiro ele teria dito que teria dado o soco,
depois muda a versão, disse que não deu o soco, foi o outro rapaz que aqui estava com ele, e esse outro rapaz teria dado o chute. Depois ele investe tudo isso, essas informações que ele passa no momento da prisão. Ele foi preso no bairro Oswaldo Rezende, aqui em Uberlândia. Ao chegar lá, segundo a polícia, ele estava num quarto e, inclusive, o veículo da empresa estava estacionado na garagem dele. Então, o senhor Roberto, quando cai aqui, esses homens teriam o pegado, o arrastado, e o senhor Roberto foi colocado bem aqui na sala. Outro detalhe importante, Rafa, que a família percebeu aqui no local e também a perícia da Polícia Civil. Na botina, ele estava de botina ou de sapato? Botina. Na botina do senhor Roberto, Rafa, no bico da botina, eles perceberam marcas. Ou seja, a botina, ele teria sido arrastado e o pé passando aqui nesse chão grosso. Foi um indicativo importante nessa investigação que mostra para a polícia e para a família também que, além de ser agredido brutalmente aqui do lado de fora, ele foi arrastado e jogado aqui na sala. Vocês não têm dúvida disso, né? A gente não tem dúvida, até pelas imagens, né, pelo áudio, dá pra ouvir bem ele sendo arrastado. Nosso pai foi cruelmente, covardemente assassinado por um bem banal, né? E a gente quer justiça e fico alerta para você que porventura tem uma moto alugada por essa empresa, tome cuidado, não entre em confronto porque o risco de você perder sua vida é muito grande, assim como foi do nosso pai. A gente quer justiça. É o seguinte, Rafa, o que a gente vai buscar entender agora? O que estava acontecendo antes do dia do crime? Tudo aconteceu aqui por volta das 5 da tarde, tá? Essas pessoas chegam aqui, tem esse flagrante que foi feito por câmera de segurança aqui da vizinhança. A gente até mostra para você, que mostra a movimentação dessas pessoas, desses funcionários dessa empresa. Eles chegam aqui por volta das 5 e pouco, de alguma maneira conseguem ter acesso aqui ao imóvel e ficam aqui. Um deles sentado bem ali, ó, bem naquele cantinho ali, bem perto ali, daquela espada de São Jorge ali. Fica sentadinho ali e o outro está aqui em pé. O seu Roberto chega e dá de cara com os dois aqui. Mas horas antes, inclusive tem um outro vídeo que foi feito pelo seu Roberto. Ele está lá na região do bairro Brasil, bem em frente a uma farmácia, estava lá para trabalhar e de repente a moto dele, quando precisou ligar o veículo, ele percebeu que a moto havia sido bloqueada. Então ele não conseguiu sair com a motocicleta, inclusive ele mostra ali no bagageiro da moto, no caixotinho da motocicleta, as entregas que ele já tinha ali, o compromisso que ele tinha para ser cumprido naquela manhã. E aí ele mostra, inclusive no vídeo também, uma outra pessoa que seria de um caminhão guincho que já havia ido ao local para recolher a motocicleta. Agora, o grande detalhe dessa história, que a gente esclarece para quem está nos assistindo e não está entendendo a motivação dessa perseguição contra esse homem, contra esse trabalhador. Ele havia alugado essa motocicleta da empresa, mas a gente esclarece agora que ele tinha uma outra motocicleta, era uma modalidade especial. O que seria isso? A pessoa aluga a motocicleta, vai pagando um pouco a mais por mês e aí ele vai fazendo esse pagamento e faz o uso da motocicleta. Só que ele não queria devolver a motocicleta, por quê? O meu pai precisava da motocicleta para trabalhar e a moto que a princípio seria dele no final do contrato deu problema mecânico, ele levou para que fosse arrumado e ele recebeu a moto reserva. E aí o pessoal quis tomar essa moto dele, passou o prazo de 24 horas, eles não arrumaram a moto dele e queriam deixar ele sem moto. Como ele precisa da moto para trabalhar, ele se recusou a entregar. Então, na verdade, meu pai só queria trabalhar, só queria cumprir o que foi combinado. A gente encontrou no WhatsApp dele conversas com a empresa, falando que não tinha sido esse o combinado, que era para cumprir o combinado. Que ele queria a moto dele. Exatamente, ele queria a moto para trabalhar, mesmo que a dele não estivesse pronta, que a empresa continuasse disponibilizando outra moto para que ele trabalhasse. Resolvesse a outra, mas deixasse ele sossegar. Exatamente, meu pai só queria trabalhar, só queria a moto para trabalhar. Meu pai... E estava em dia, inclusive. Exatamente, a moto tem todos os comprovantes enviados para a empresa. Meu pai deixava tudo anotado, todos os comprovantes salvos, então tá tudo pago, tá tudo certo. A empresa, mesmo assim, quis tomar a moto dele para que ele não trabalhasse. Na cabeça de vocês, vocês não estão conseguindo entender que funcionários de uma empresa chegaram ao ponto de cometer um crime como esse. Vocês não estão conseguindo entender até agora. A gente não acredita, na verdade, né, que uma empresa séria faria uma coisa dessa, né? E independente de estar certo ou errado, deveria ter chamado a polícia, né, que é quem realmente deveria ter vindo ao local para resolver. E a empresa mandou 3 bandidos
que tiraram a vida do meu pai, sem nenhuma pena, sem nenhum remorso, cruelmente bateram nele, deixaram ele no chão agonizando e foram embora por causa de um bem, por causa de uma moto que nem se compara ao valor de uma vida, né?